família Equilíbrio em Foco, tudo bem com vocês? Então, estou aqui novamente, quero falar sobre a dislexia, mas agora com relação à genética. Muitas vezes nós não nos percebemos e não percebemos o nosso pai, a nossa mãe, né? Na maioria das vezes a gente não consegue perceber essa dificuldade que eles têm. E eu consegui perceber o meu pai. Ele é disléxico, gente, vocês não têm noção. Meu pai é disléxico e, e eu não sabia também, né? Que eu não sabia que eu era. E aí eu ficava olhando assim para ele, eu ficava achando interessante porque ele sempre falou que ele foi na escola 15 anos e não aprendeu nada. Naquela época, então, era bem pior do que na minha época. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Olha que fantástico. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho, por quê? Porque ele não tinha o apoio. Como ele tinha dificuldade, ele teve que se virar sozinho. Ele não teve apoio de ninguém. E ele fazia umas artes assim que eu ficava encantada. Ele manuseava a madeira, fazia uns desenhos, uns personagens, fazia uma casinha de madeira, as coisinhas todas, colocava dentro de um litro. Eu ficava olhando aquilo, eu falava assim, gente, que loucura isso, como que meu pai consegue fazer isso? Meu pai aprendeu a tocar violão, meu pai aprendeu a tocar sanfona sozinho. Aí eu fico pensando, gente, se ele tivesse desenvolvido essa área artística, ele teria sido sensacional nessa área, entende? E às vezes eu fico pensando também que como ele teve dislexia e ele não sabia e ele teve que se adaptar a tudo na vida sozinho, ele também desenvolveu uma hiperatividade. Déficit de atenção ele tem, porque a gente percebe isso o tempo todo, e hiperatividade. E o que acontece? A gente costuma, quando fala de dislexia, TDAH, né, déficit de atenção e hiperatividade, a gente fala de criança. A gente não fala, não para falar da questão do idoso. O idoso, o adulto, né? Ele também tem a dislexia, ele também tem a dificuldade, ele também tem TDAH, ele também é autista, ele também tem várias outras dificuldades, né, na vida, que hoje em dia o DSM-5 nomeia todas, né, todas as dificuldades, as psicopatologias, enfim. Ele sofreu muito sozinho também. E aí, quando eu descobri que eu tinha todas as características para ser uma pessoa disléxica, e eu comecei a observar meu pai, eu falei assim, pronto, fechou. Eu sou igualzinha a ele, gente. Vocês não têm noção. Nesse sentido de ter que se virar sozinha, de, às vezes, ter que enfrentar uma dificuldade ali até chegar no final e muita dificuldade. E às vezes a gente tenta e não muda, né? No caso da escrita, a escrita dele não muda, é só ele que entende a letra dele. Enfim, eu queria falar sobre isso porque a genética está aí. É uma coisa que não tem como tirar, como mudar, não tem mudança nesse sentido da genética com relação à dislexia. E para ele isso é normal, ele não tá nem aí, ele nem sabe que ele é disléxico, ele nem sabe que ele tem, né, essa dificuldade de atenção, que ele é imperativo. Para ele é tudo normal. O que eu acho engraçado é que ele gosta muito de bicicleta. Acho que a sorte dele foi isso. Ele andar muito de bicicleta, então ele desenvolveu o sensório motor dele, né? Eu já não desenvolvi tanto porque eu não gosto de bicicleta. Eu gosto de caminhar, nem de correr eu gosto. E ele anda de bicicleta demais, mas ele cai demais, gente. Vocês não têm noção o tanto que ele já caiu de bicicleta. Ele esbarra em tudo, ele é muito desatento, né? E ele tinha uma oratória muito boa. Eu lembro que ele chegava às vezes a fazer homilias, pregar, né, na igreja. Isso há muito tempo, né? Isso quando ele era bem jovem, assim, que ele fazia isso. Então, assim, o que ele não tinha com relação à escrita, à leitura, ele tinha com relação às outras áreas da memória, né? Que era a oratória, a
a arte e ele gosta de se apresentar. Essa é a diferença dele de mim, porque eu não sou de gostar de se apresentar. Para eu estar aqui gravando é um desafio. Ele não, ele adora se aparecer, adora tocar e o outro ver e festejar com ele, naquela simplicidade dele, entende? Por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes nós adultos nós não percebemos que nós temos as dificuldades e às vezes a gente vê o nosso filho com dificuldade e a gente fica buscando respostas e não percebemos que nós mesmos poderíamos ter esses sintomas e ter enfrentado isso e conseguido vencer, né? Então, para você aí que acha, suspeita que seu filho tem dislexia, se observe. Observe um familiar seu, alguém próximo, e assim para as outras questões emocionais também, para as psicopatologias, para os adoecimentos psíquicos e para as dificuldades de aprendizagem. Repara em você, ao invés de você ficar punindo o seu filho porque ele não fez direito, porque ele não aprendeu a ler, porque ele não aprendeu a escrever ainda. E hoje as crianças têm uma dificuldade tão grande que o que acontece? Com 3 anos, o bebê está tomando uma madeira ainda e já tem gente querendo que os filhos estejam lendo. Gente, não é por aí. Existe um desenvolvimento neuronal e que a pessoa só vai ter algumas habilidades de acordo com esse desenvolvimento dos neurônios, né, do cérebro. E aí você quer que a sua criança leia com 3, 4 anos. Isso não é uma regra, isso é uma exigência muito grande nesse sentido. A criança vai ter uma vida para aprender, né? Eu tô dando esse exemplo por quê? Porque antigamente ninguém tava nem aí, né? A pessoa ia aprender com 7, 8, 10 anos a ler e escrever. Hoje não, hoje tem a idade, hoje a gente sabe qual é mais ou menos o período em que a criança começa a entender as letrinhas e etc. Que isso aí é assunto para outros vídeos. Mas o que eu quero dizer para você é que existem fases e as crianças precisam estar encaixadas dentro dessas fases, né? E às vezes nós adultos, eu não sei se é o medo que a sociedade acha que o filho da gente é pior do que o outro, que não vai aprender, que é isso, que é aquilo, a gente fica pressionando as crianças. Não pressione, né? Cada criança no seu tempo. Eu já vi criança indo para a creche com a mamadeira na mão, o pai com o neném no colo, com a criança no colo, carregando a mochilinha e querendo que a criança leia. Gente, ela não trocou nem as fraldas, tá de mamadeira ainda. E o pai às vezes quer que a criança leia. Então vamos respeitar, né, a fase das crianças. Vamos respeitar. E aí, quando chegou na fase, se você tem dúvida, pergunta para o psicopedagogo, pergunta para o psicólogo qual é a fase que a criança começa a aprender a ler e escrever. Aí você vai começar a tirar as dúvidas a partir daí, porque aí sim você vai ver, não, essa criança tem dificuldade para ler e escrever. Ela está dentro dessa fase, dentro desse período e ela não desenvolveu isso, certo? Gente, um grande abraço. Desejo a todos boas festas e o ano que vem nós estaremos juntos aí, falando mais sobre isso, sobre outros assuntos importantes também. Beijo para todos.